Boa tarde a todos e todas. Mais um encontro do Clube Subalternos Populares na Antiguidade. Hoje nós estamos recebendo a professora Adriane da Silva Duarte, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, que vai nos falar sobre a representação de homens livres na ordem escravocrata, a partir dos romances de Careton e Xenofonte. A professora tem traduzido textos dessa natureza, já traduziu a Bíblia de Esopo. Essa é uma edição que eu acabo de mostrar, uma segunda edição agora de duas versões dela, mas já publicou também pela editora 34 um volume que reúne as fábulas de Esopo também. E está traduzindo esses dois romances, dos quais ela vai falar hoje, também vão ser publicados pela editora 34. Então é uma oportunidade, até com alguém que tem traduzido esse tipo de obra, que acho que para nós que trabalhamos com grupos subalternos, tem muito a nos dizer. Nós podemos depois conversar na segunda parte, né? Mas tem muito a nos dizer. Então é muito bom ter aqui esse contato com a tradutora desse tipo de obras e nos apresentar esse tipo de texto nessa apresentação. Como nós sempre fazemos, nós temos uma primeira hora dessa exposição e depois um tempo para o debate, para a discussão. Todos são convidados também aí a participar. Muito obrigado. Passo a palavra. Agradeço ao professor. Alô? Vai apresentar? Agradeço ao professor Júlio César e a todos que vieram me escutar. É uma oportunidade para mim também muito boa de poder falar para um grupo que não é da Letras. Até por isso eu peço licença para vocês, para antes de começar propriamente o meu texto, contextualizar um pouquinho essas obras. Aliás, eu já estou acostumada a fazer isso, porque mesmo na Letras são textos que escapam do cânone mais clássico. Lá a gente está acostumado a trabalhar com a poesia do período arcaico e clássico na Grécia, estendendo agora para o período helenístico. E esses textos são textos do período romano, do período imperial, né? Então eles já estão mais se encaminhando para a fim do período que a gente denomina de antiguidade. Embora, se eu falar para vocês que é século II, vocês vão achar que é ainda cedo, né? Mas para a gente é muito tarde, porque a gente costuma parar lá pelo século IV, aí alguns vão para o século II, antes, né, de Cristo. Bom, então eu queria falar um pouco desses textos que eu vou comentar com vocês aqui, os romances do Careton e do Xenofonte. São, portanto, obras literárias, de caráter marcadamente ficcional, em prosa a gente chama de romance. Por enquanto vamos deixar assim mesmo, mas é uma denominação até certo ponto inadequada, porque os antigos mesmos não tinham um termo para se referir a essa produção, né? Mas a gente reconheceria nelas com facilidade romances. Esses dois que eu vou comentar aqui, o Quérias e Calírrue, que é a obra atribuída ao Careton, né, que provavelmente data do século I depois de Cristo, e as Efesíacas, do Xenofonte de Éfeso, provavelmente do século II depois de Cristo, são romances de expressão grega, né? Então a gente tem romances de expressão latina e romances de expressão grega, que compõem um corpus identificado pela temática amorosa, né? Então, são romances que a gente costuma chamar de romance de amor idealizado, porque eles vão trazer em seus enredos, eles vão retratar a paixão de um jovem casal, adolescente, muito belo, pertencente às famílias aristocráticas das cidades, né? Que se apaixonam, são separados por alguma circunstância da fortuna, são condenados a viajar, né? Também se afastam das suas cidades, e a vencer uma série de adversidades e obstáculos até que finalmente eles consigam se reunir
e voltar para a sua terra natal, vivendo juntos a partir de então. Então esses são os, de modo geral, né, o enredo. Eu estou aqui falando de uma coisa meio estereotipada, cada romance no fim tem as suas particularidades, mas de uma forma estereotipada é isso que eles trazem, né? No caso desses dois romances, como o professor antecipou, eu traduzi os dois textos com o apoio da Bolsa de Produtividade do CNPq, Keres e Calirro, e anteriormente, meu último projeto foi As Efesíacas. Ambos estão com o editor e eu espero que de alguma maneira eles venham a ser publicados em breve. Além deles, como também o professor mencionou, eu traduzi o romance de Esopo, A Vida de Esopo, que também faz parte desse corpus do romance antigo, mas não das histórias de amor idealizado, né? Algo que é um texto que está entre a biografia e o romance, e que dialoga mais de perto até com a produção latina do romance que a gente conhece, né? Esse já está publicado, então, né? E o meu projeto atual no CNPq é um estudo do romance grego como literatura popular. Então aí eu já escolhi um corpus em que entra o romance de Esopo, entra as próprias Efesíacas, das quais eu vou falar aqui, entram textos apócrifos cristãos, como os Atos de Paulo e Tecla, né? E outros textos que reúnem certas características, né, que estão associadas a essa produção da literatura popular. Por exemplo, o fato de ter uma autoria anônima ou indeterminada. Por exemplo, os romances, vocês viram falar aqui do nome dos autores, mas a gente não sabe nada acerca desses autores, além do próprio nome, ou seja, eles não deixaram uma marca, né, na teórica, ou não são referidos na antiguidade, a gente não sabe muito de quem se trata, né? Então essa questão da autoria, a própria questão da circulação da obra, o fato de muitas dessas obras terem mais de uma recensão, né? Então você não tem um texto original que você possa referir, o próprio estilo, né, de composição. Por exemplo, esse livro que eu vou comentar, As Efesíacas, é um romance em 5 livros, cujos episódios são muito abreviados ou sucintos, o que fez supor parte da crítica que se tratasse de um epítome, ou seja, de um resumo de uma obra maior, até realizado por um autor meio inepto a considerar o desenvolvimento linguístico dele, né? Então, são algumas características que a gente pode associar com essas da literatura popular, né, que não passam exclusivamente pela temática, porque se pegar o romance de Esopo, em que o protagonista é um escravo inicialmente, né, então você já tem essa característica do personagem fazer parte de um contexto que não é o contexto privilegiado das elites, né. Isso também pode ser um critério, mas não é o único critério aqui, né? Então, isso para contextualizar um pouco, aí vocês já devem estar se perguntando, mas o que ela veio falar aqui, se os romances são romances de amor idealizado, os heróis, os protagonistas pertencem a uma certa aristocracia, né? Então, o que acontece com eles, né, para que eles possam, de certa forma, a trajetória deles nos interessar no contexto de pesquisa de vocês, né? Bom, então, eu vou dar essa resposta lendo o texto que eu preparei, né, sobre isso, e depois vocês podem tirar as dúvidas de uma forma mais direta, tá bom? Então, o título que eu dei para essa fala, A Representação de Homens Livres na Ordem Escravocrata, ele se refere naturalmente a um estudo clássico da sociologia brasileira. E aí eu tenho que dizer que a minha formação é
como socióloga, né? Entrei na USP, eu fiz sociologia e depois eu fiz concomitantemente a Faculdade de Letras, né? Mas vocês conhecem, um estudo clássico da sociologia brasileira, em que a Maria Silvia de Carvalho Franco investiga o lugar, ou antes, o não lugar, destinado à classe dos homens livres expropriados, que no Brasil colônia ficou à margem do sistema mercantil em vista da abundância de mão de obra escrava, a qual não constituía alternativa. Bom, o livro está aí, continua sendo reeditado, né? É ainda uma bibliografia importante. Segundo a professora, formou-se antes uma ralé que cresceu e vagou ao longo de 4 séculos. Homens a rigor dispensáveis, desvinculados dos processos essenciais à sociedade. Bom, vai sem dizer que o meu objeto de estudo, romances gregos escritos entre o século I e II depois de Cristo, é muito diverso do recorte proposto pela referida autora, tanto no que respeita à fonte, minha fonte é literária, quanto ao contexto histórico que levou à sua produção. Assim, a lembrança do seu livro foi antes um gatilho, uma provocação para o exame do lugar, ou antes, do não lugar, ocupado pelos homens livres na Grécia tardo-helenística e do princípio do Império. A partir do que se lê em Efesíacas, de Xenofonte de Éfeso, e em grau menor, em Quéres e Calíroe, de Cariton de Afrodísis. E aí eu só faço um parênteses para dizer que esses 2 romances, eles formam um grupo à parte. É ridículo a gente falar, o corpus é tão reduzido. Esses romances de amor idealizado são compostos por 5 romances, sendo esses 2 do século I e século II. Depois, no século II, você tem o Daphnis e Cloé do Longo, um pouco depois o Aquilistácio e o Heliodoro, as Etiópicas, já no século IV. Então é muito espaçado também, né? Mas esses 2, eles são considerados pré-sofísticos, né? Então eles terminam formando um grupo um pouco à parte. Bom, meu objetivo é entender como o romance retrata a sociedade em que se inserem seus protagonistas, sem pretender tomá-lo como um documento, mas pressupondo que a literatura mantém uma relação com o contexto histórico e que pode sim contribuir para a sua compreensão. Dito isso, começo por tratar o quadro social em que Quéries e Calíroe, romance contemporâneo e que possivelmente influenciou a composição das Efesíacas, passando em seguida para a consideração dessa última obra. O panorama social dos romances gregos antigos não costuma ser muito variado. Em Quéries e Calíroe, aquele que é considerado o primeiro exemplar conservado do gênero, os personagens se distribuem entre 2 polos, o dos senhores e o dos escravos, com 2 notáveis exceções, os piratas e os mercenários, a quem passo a examinar. Os primeiros, ou seja, os piratas, representados pelo personagem Theron, personagem que tem algum destaque na trama, podem ser descritos como pequenos empreendedores que lucram com o tráfico de gente e de mercadorias pilhadas, né? E aí, para mim, foi bem útil o livro do Philip de Souza, né? Piracy in the Greek-Roman World, né? Então, ali ele caracteriza a pirataria como uma forma de negócio, né? Os piratas são como negociantes, mercadores, sempre engajados na atividade comercial, né? Tentando aferir lucro das suas pilhagens. Bom,
Téron, o pirata, é descrito pelo narrador do romance como, abre aspas, um homem sem caráter, que cruzava os mares fraudando a justiça na companhia de bandidos, fecha aspas. Sempre atento às oportunidades, ele vê a chance de ganhar dinheiro com as suntuosas oferendas fúnebres depositadas no templo de Calíroe, jovem pertencente à elite siracusana, e planeja, né, ele vê a chance de ganhar dinheiro com isso e planeja como saqueá-lo, a começar da escolha dos sócios que deve recrutar para a empreitada. Depois de conquistado seu botim, ocupa-se em determinar qual a melhor ocasião e o melhor lugar para vender de forma mais vantajosa sua carga. E dispensa a Calíroe, que afinal não estava morta, mas tinha sido enterrada viva na sepultura, sua mercadoria mais preciosa, o tratamento mais humano possível. Embora anote o narrador que, abre aspas, não agia assim movido por bondade, filantropia a palavra grega, mas por ganância, porque ele era mais negociante do que bandido. Então não era um caso de filantropia, mas era um caso de filoquerdia, né? Amor pelo lucro, né? Porque ele era mais emporos, comerciante, do que lestes, né? Pirata ou bandido, né? Então é um retrato bem interessante, né? Para que a gente possa pensar, quer dizer, nesse romance termina que a Calíroe é tão bela e tão sedutora e é favorecida pela deusa Afrodite que todos os personagens masculinos em algum momento terminam se apaixonando por ela, né? Inclusive, e as exceções são duas, assim, é o pirata, porque ele vê nela uma mercadoria e não uma pessoa, obviamente, e o eunuco, porque obviamente o eunuco não tem esse tipo de interesse, né? Mas tirando esses personagens, todos os demais sucumbem, mas é interessante você ver que o pirata está imune a essas questões de sedução, né? Como se vê, não há nada de improvisado em sua ação, que ao contrário revela-se altamente organizada e profissional. Embora não desfrute plenamente da liberdade, uma vez que ele é perseguido pela justiça, não ocupa nenhum dos polos antes descritos. Nem é um membro da aristocracia políade, nem escravo, fazendo da pirataria seu meio de sustento, né? Bom, o que acontece? A gente sabe que na antiguidade toda os piratas vão ser combatidos constantemente por forças organizadas pelas cidades, né? Frotas a serviço de reis e cidades, que por sua vez também sustentam piratas que atuam nos seus interesses e tal. No caso do romance do Cariton, o Téron, ele vai ser capturado pelos siracusanos, né, durante uma missão em busca de Calíroe, julgado e condenado à morte por crucificação em Siracusa, né? Então ele por isso que eu digo que ele é perseguido pela justiça, ele está o tempo todo nesse jogo, né? Bem, quanto aos mercenários, eles têm menos destaque na obra. Quando Quérias, o jovem marido da heroína, decide se juntar ao exército do faraó para combater o rei da Pérsia, os enredos são assim rocambolescos mesmo, né? Então a Calíroe vai parar na Pérsia, o Quérias vai atrás dela, enquanto o rei da Pérsia se apaixona por ela, e nesse momento aí crucial, né, o Egito se rebela e começa uma guerra com a Pérsia, né? E aí, nesse momento, então, o herói resolve se juntar aos rebeldes egípcios, né, para se vingar do rei persa. Quando ele se junta a essas tropas, ele encontra numerosos gregos que lutavam a soldo, de modo a reunir sob seu comando
um batalhão de 300 homens selecionados. Ou seja, esses homens garantem sua subsistência vendendo sua força armada a quem pagar melhor. O romance grego traz uma representação de uma relação amorosa idealizada, incorruptível e plenamente correspondida. Os amantes também são idealizados. Como eu disse no início da apresentação, eles são jovens, eles são belos, eles têm caráter nobre, pertencem à elite de suas cidades natal. Sua união é fruto de uma ação divina, impulsionada pelos deuses Eros ou Afrodite, e sancionada pela sociedade. Quer dizer, o casamento da Calíroe com Quéries é decidido numa assembleia popular, né? A população que vota por esse desfecho, por exemplo. Embora eles passem por reveses da sorte que ameaçam seu status, é comum que os personagens, por exemplo, é comum que os personagens venham a ser escravizados ou tenham que se submeter a situações de violência e abuso físico e moral. Essa mudança de condição é passageira. Por exemplo, Calíroe, levada pelo pirata Téron, que a descobre viva em sua sepultura, ela fora dada por morta e sepultada ainda em vida, é vendida como escrava para um rico senhor de Mileto, Dionísio. Apaixonado por ela, quando fica sabendo que era nascida livre e em família ilustre, passa a dispensar-lhe um tratamento reservado a uma hóspede, na expectativa de conquistá-la. Ela, que omitiu seu casamento com Quéries, ao descobrir-se grávida, decide casar-se com Dionísio para atribuir-lhe a paternidade da criança, de modo a evitar que ela nascesse escrava, filha de mãe escrava, que era então o seu status de fato. Depois de celebrar a união de acordo com todas as formalidades legais, mas note-se, ela era bígama, né? Dionísio passa a exercer a autoridade sobre ela como marido, não mais como proprietário, de modo que Calíroe reassume seu lugar na elite. Mas veja, então o que eu quero dizer é que você tem esses dois polos, você tem o polo dos senhores e você tem o polo dos escravos. Mas o romance promove essa passagem, né? Então, é como que os protagonistas, que pertencem ao primeiro polo, em algum momento, por um revés da sorte, experimentem o segundo polo. Inclusive, que eles vivenciam um período de ambiguidade, como é esse da Calíroe, que ela é reconhecida e tratada como uma pessoa livre, mas legalmente ela é uma escrava porque ela foi comprada no mercado de escravos por esse senhor Dionísio. E ela só recupera a identidade de mulher livre quando ela se casa, e então é reconhecida como uma igual, né? Então você tem essa situação e essa é a trajetória da Calíroe. O marido dela, Quéries, por sua vez, ao ter a sua trirema incendiada e ser capturado pelas tropas persas que patrulhavam a região de Mileto, é vendido como escravo para Mitrídates. Bom, eu esqueci uma coisa central aqui a respeito desse romance, falando para historiadores. Embora ele date do século I, depois de Cristo, a história se passa logo após o fim da Guerra do Peloponeso, né? Então seria no século IV, comecinho do século IV, né? Por isso você tem essa presença ostensiva ali da Pérsia, na Ásia Menor, essas tensões e tudo isso, né? Bom, não que isso tenha muita importância, né? Mas simplesmente vocês podem estar se perguntando o que essas tropas persas estão fazendo em Mileto e onde estão os romanos, né? Essa é uma questão interessante e importantíssima nesses romances, porque eles são escritos no período romano, mas os romanos não estão em lugar nenhum, Roma não está em nenhum lugar. O Cariton escapa dessa questão, situando o romance dele num período em que Roma não importa, né? Ainda é a Grande Grécia, né? Mas o Xenofonte já é uma coisa assim que a gente não sabe muito bem, né? O que é feito dos romanos. Eles simplesmente não estão em parte alguma, né?
é uma outra questão que depois a gente pode até falar um pouco sobre ela. Bom, mas então o Quérias, o barco dele é queimado e ele é capturado por essas tropas persas ali quando ele chega a Mileto para procurar Calíoe. E ele é vendido então como escravo para Mitrídates, um sátrapa da Cária, e destinado a trabalhos forçados na lavoura. Né? E fazendo outro parênteses, esse episódio ele é interessante do Quérias como escravo da lavoura lá, em trabalhos forçados, porque ele guarda uma breve e rara menção no plano dos romances, né, de uma situação de enfrentamento explícito entre senhores e escravos. Os companheiros de servidão de Quérias, submetidos a condições subhumanas de trabalho e alojamento, se rebelam, rompem as correntes, degolam o capataz e fogem durante a noite. Isso tudo é narrado muito rapidamente, né? O foco não é isso, o foco é o Quérias, né? Mas os cachorros dão um alarme, eles são recapturados e presos ao tronco, e em seguida sentenciados à morte na cruz, para que servissem de exemplo aos demais escravos, de forma a se coibir novas rebeliões. Né? Então, nessa passagem aí, a gente tem essa descrição dessa tensão, né, que muitas vezes passa completamente desapercebida e batida. O romance está com foco lá no casal protagonista, né, nas próprias dificuldades que eles enfrentam para ficar juntos, né, mas de vez em quando outras tensões, né, pertencentes a outras esferas emergem na narrativa. Esse é um caso desses, né? O Quérias vai ser salvo. O Quérias não fez nada, não participou de nada, e ele termina sendo salvo no momento que ele estava subindo na cruz, né? Por um outro motivo. Bom, mas então ele é escravizado, né? Deixa eu achar onde é que eu estava. Aqui. Não é aqui, mais para baixo. Bom, então ele é destinado a esses trabalhos forçados na lavoura. Em paralelo ao que acontece com a esposa, quando o sátrapa descobre sua identidade, passa a conceder-lhe outro tratamento, na esperança de usá-lo como um meio de se aproximar de Calíoe, por quem se apaixonar. A condição dele é tão ambígua quanto a da mulher. Ele é tratado como livre, mas legalmente continua sendo escravo. Mais adiante, levado à Babilônia por Mitrídates como uma testemunha num processo de tentativa de sedução movido por Dionísio, Quérias reconquista efetivamente seu status de homem livre, já que o sátrapa deixa a cidade e seu escravo para trás e volta para Cária. No período em que fica por sua conta na Babilônia, nada é dito sobre como Quérias e seu amigo Policarmo fizeram para garantir a subsistência. Essa simplesmente não é uma questão que interesse a Cariton. E quando eles se alistam no exército do faraó, não o fazem motivados pelo soldo, sobre o qual não há qualquer menção, mas pelo desejo de vingança e glória, um valor aristocrático no final das contas. Trabalhar para viver não é da índole de Quérias. Mesmo quando escravo, ele não conseguia cumprir sua cota diária de serviço, sendo coberto por Policarmo, que trabalhava pelos dois. Sendo assim, embora exista certa mobilidade no mundo retratado por Cariton, ela opera apenas nos extremos da escala social, e exclusivamente do senhor ao escravo e de volta, ou seja, ela é transitória, prestando-se antes a ilustrar os reveses da fortuna do que a propor um retrato da realidade social. Essa breve consideração do panorama social em Quérias e Calíoe
tem por objetivo marcar o contraste que existe entre a forma como esse romance apresenta a relação entre as camadas sociais e o que se encontra em Efesíacas de Xenofonte de Éfeso, obra que lhe é próxima não só na cronologia do gênero, mas também no desenvolvimento temático, a ponto de não serem poucos os estudiosos que veem a influência da primeira sobre a segunda. Mas, para além das semelhanças, há algumas diferenças notáveis. Para começar, a galeria de tipos sociais é bem mais variada, alargando o espectro senhor-escravo do romance de Cárido. O par protagonista, em Xenofonte, também tem origem aristocrata, pertencendo a famílias ilustres em sua cidade de origem, Éfeso. Mas, durante suas andanças pelo Mediterrâneo, encontram uma série de pessoas livres que têm que trabalhar para obter seu sustento. A maior parte sem maior expressão na trama, mas que deixam entrever o lugar que ocupam na sociedade. São estalajadeiras, como a velha Altaia, que aluga aposentos em sua casa para os viajantes que aportam em Rhodes, ou que prestam pequenos serviços para os bandidos, como Crísio. O efésio Eudoxo, que é descrito no romance como médico por profissão, perde tudo que tem ao sofrer um naufrágio quando estava a caminho do Egito. Ao menos essa é a história que ele conta, recorrendo às famílias abastadas de Tarso para obter meios para seu sustento e repatriação. O soldado aposentado Aracho tem recursos para obter escravos e compra Raborocomes, que é o nome do protagonista, do herói, dos Búculoi egípcios. Né? Os Búculoi aparecem muito rapidamente no romance, né? Então são esses pastores que volta e meia exercem atos de bandidagem, né? São um pouco diferentes dos salteadores, como um dos personagens do romance será o Hipótamo, já que parece haver um componente de revolta social na sua atuação. Né? Então, eles aparecem ali capturando uns náufragos, entre eles o Raborocomes, e depois revendendo-os para o mercado de escravos. Bom, o Lacedemônio Egialeu, expatriado e condenado à morte pelo rapto consensual de uma moça prometida em casamento a outro pela família dela, por sua família, estabelece-se na Sicília, onde passa a exercer o ofício de pescador. Nas palavras do narrador, aspas, esse Egialeu era pobre, estrangeiro, e tirava a duras penas o sustento de sua profissão. Né? Então ele é penes, pobre, xenos, estrangeiro, né? E ele se sustenta ectes technis, né? A partir do seu ofício, a partir da sua arte como pescador. Né? Há também o dono do bordel, em Tarento, na Itália, outro empreendedor, à maneira dos piratas, que tem a expectativa de recuperar o capital investido na compra da bela Antia, a heroína do romance, atraindo muitos clientes interessados em pagar pela sua companhia. No entanto, ele se vê frustrado pela doença que a incapacita para o trabalho. Né? Ela alega ser epilética e a revende no mercado de escravos para não ficar no prejuízo. Há, como se vê, trabalhos mais ou menos nobres, mas todos relativamente modestos no que concerne à renda. E, é claro, também se apresentam os piratas e, com grande destaque, os bandoleiros. Corimbo é o líder do grupo de corsários que aborda o barco em que os recém-casados Antia e Raborocomes fazem seu cruzeiro com destino ao Egito. Novamente se observa o método com que agem, observam os hábitos do casal quando aportam em Rhodes, informam-se sobre a carga embarcada, seguem o navio a uma certa distância e, no momento oportuno, como de uma calmaria,
atacam a embarcação. Depois de se apossar dos bens mais valiosos, incluindo as pessoas com maior valor comercial, queimam o navio com os tripulantes que deixariam para trás, por representarem ameaça ou sobrecarga. Os prisioneiros são levados para um entreposto na Fenícia, já designado anteriormente. Corimbo não é o patrão, contudo. Ele está subordinado a Apsirto, um grande empresário, digamos, que tem negócios variados, entre os quais a pirataria, cujas atividades provavelmente financia. Então, no romance é dito que esse Apsirto tem negócios na Síria, onde ele vai buscar um noivo para sua filha, e esse noivo parece ser um proprietário de terras. Nada é dito, em nenhum momento ele é associado com essas atividades de piratas, né? Mas ele tem terras, propriedades rurais, e gente que trabalha para ele, ou que serve a ele como escravo. O próprio Apsirto, quando ele percebe que ele cometeu uma injustiça contra o Habrocomes, mandando prendê-lo, ele o liberta, faz dele um homem livre e o encarrega de gerenciar as suas propriedades, dando a entender, portanto, que os seus interesses estivessem além da questão da pirataria, né? Então, ainda voltando ao livro do Felipe de Souza, ele diz que a questão da pirataria é que ela certamente requer maiores investimentos do que os grupos de bandoleiros. Primeiro você tem que ter um barco, né? Então você tem que ter alguém que financie, né, a compra de um barco, né? E você tem que ter uma base onde fondear o barco e guardar a mercadoria. Enquanto que os salteadores precisavam apenas de cavalos e armas que eles poderiam roubar de alguém e cavernas, né? Geralmente no Xenofonte são nas cavernas. Lá no Apuleio são nas cavernas, né? Eles escondem o fruto do roubo. Aliás, quando eles roubam, eles já roubam os animais, né? No Apuleio roubam o asno para transportar a mercadoria roubada, né? Então tudo indica que o Apsirto fosse uma espécie de investidor, né? Investindo no grupo de piratas, né? E o Corimbo entraria com a mão de obra, com a execução, e eles partilhariam os lucros, né? Bom, então, deixa eu ver onde que está. Bom, além do grupo do Corimbo, né, muitos outros grupos atuam na região, desde comerciantes de escravos, como os que compram Antia na Sicília, que não são exatamente piratas, eles compram e não sequestram, né? Até ladrões de sepultura, que de olho nas ricas oferendas fúnebres, no túmulo da adormecida Antia também enterrada viva, salvam-na de uma morte terrível para vendê-la a traficantes em Alexandria. Bom, a mobilidade social também tem mão dupla nesse romance. Os escravos, Leucon e Roda, originalmente são escravos que acompanham Antia e Habrocomes na sua viagem, são capturados e vendidos na Lícia e, como seu proprietário se afeiçoasse por eles, ao morrer, liberta-os e deixa-lhes todos os seus bens, de modo que são eles que têm recursos para socorrer seu antigo amo Habrocomes quando ele chega a Rhodes sem ter onde cair morto. Embora os ex-escravos ainda guardassem respeito pelos seus senhores e colocassem seus bens a seu dispor, essa expressão está no romance, né? Colocaram seus bens a seu dispor, decidindo se estabelecer em Éfeso e passar o resto da vida em companhia deles, Leucon protagoniza uma cena única em que o escravo trata seu senhor, agora também condenado à servidão, como um igual, né? Quando eles são capturados pelos piratas e levados para a propriedade de Apsirto, onde aguardam ser negociados, Leucon se dirige a Antia e Habrocomes
com os seguintes termos. Primeiro ele os chama de colegas, sintropoi. Depois de escravos, oiketai. Né? Então ele está dando um tratamento que é um tratamento de igual para igual, né? Num tom de informalidade e cumplicidade, revelador de que ele percebera o rebaixamento de seus senhores na escala social. O que enfurece Habrocomes, que exige ser tratado como senhor de fato. Talvez porque ainda guardasse alguma esperança de ser devolvido mediante pagamento de resgate à sua família e de estar transitoriamente cativo. Né? Embora nada disso seja dito no romance, quer dizer, o Habrocomes não fala que ele tem essa esperança, mas ele fica o tempo todo muito tranquilo lá, quando ele está com os piratas. E o Felipe de Souza diz que geralmente os piratas, em vários desses grupos, preferiam mesmo negociar com as famílias, que era muito mais fácil. Você já tinha um comprador em potencial e alguém que estava interessado em pagar para ter de volta o seu ente querido. Né? Então era comum esse tipo de negociação. Né? Bem, então o Habrocomes não, o Leucon percebe que agora são todos estão na mesma condição, mas o Habrocomes não. De qualquer forma, a mudança de status é sentida de forma mais efetiva nas Efesíacas do que em Queres e Calígula, onde parece prevalecer a ideia de que a natureza se sobrepõe à condição. Dionísio sempre suspeitou que Calígula era livre e de boa família, já que os que nascem escravos são, na sua opinião, desprovidos de valor. Mas em Efesíacas, Antia vai ser revendida várias vezes e com vários propósitos, até chegar à função mais degradante para um escravo, que é a prostituição, quando ela é vendida para o dono do bordel. Mas o que realmente chamou minha atenção, enquanto traduzia o romance, foi a necessidade experimentada por esses membros desgarrados da aristocracia, que por algum acidente da sorte foram privados de seus bens e de seus vínculos familiares e sociais, a buscar seu sustento. Né? Vocês lembram que eu falei que lá no Queres e Calígula simplesmente não era uma questão. Ninguém fala como Queres se mantém lá na Babilônia ou em qualquer outro lugar, quando ele não tem mais ninguém a quem recorrer, nada. Né? Está até num ambiente hostil. Bom, assim, nas Efesíacas, o narrador diz sobre Habrocomes que quando ele aportou em Nicério, na Itália, carecendo de meios de subsistência, estava sem saber o que fazer. Essa expressão, carecendo de meios de subsistência, aporiai ton epitedion, que se repete outras 2 vezes no romance, e mais 2 ainda com variações, aporiai bio e diuta epitedeia rexe, é aplicada, além do protagonista, também a Hipóto e Egealeu, né, 2 outros membros da aristocracia que terminam caindo nessa mesma situação de marginalidade. A primeira menção a essa necessidade de ganhar a vida aparece no relato que o personagem Hipóto faz a Habrocomes de sua trajetória. Depois de narrar como teve que abandonar Perinto, sua cidade natal, onde pertencia à família ilustre e gozava de todo o conforto, em razão de um amor mal sucedido, o rapaz por quem ele se apaixonara fora confiado pelo pai a um homem rico de Bizâncio, e Hipóto primeiro seguiu-os até lá e depois, impedido de se relacionar com o amado, raptou-o após matar seu guardião numa crise de ciúmes. E com isso, tornou-se um pária. Os 2 amantes empreenderam uma fuga por mar, mas um naufrágio perto de Lesbos, que custa a vida do amado, Hiperanto, põe fim à trágica história de amor. Nas palavras do próprio Hipóto, abre aspas, desde então, determinado a não voltar a Perinto, embrenhei-me através da Ásia até a grande Frígia e a Panfilha. Ali,
em vista da dificuldade em garantir meu sustento e por força das circunstâncias, entreguei-me à bandidagem. Para começar, juntei-me a um bando de ladrões. Por fim, nas cercanias da Cilícia, formei meu próprio bando, que gozava de grande reputação, até que foram capturados os que iam comigo, não muito antes de eu te encontrar. Ele está contando essa história para o Habrocomes. Fecha aspas. Por mais que ele atribua a uma decisão própria não retornar à sua cidade, o crime cometido em Bizâncio e a morte de Hiperanto, com quem se relacionava contrariando a vontade do pai dele e as normas sociais, certamente o tornariam um proscrito em Perinto, de forma que ele não parecia ter outra alternativa a não ser tentar se estabelecer em outra parte. O naufrágio o privou não só do amado, mas dos recursos financeiros. Assim, não dispunha de nenhum capital inicial para investir em algum negócio legal. Por outro lado, sua rede de solidariedade foi cortada abruptamente e não podia contar com a ajuda de parentes e amigos. A solução que ele encontra é a ilegalidade, né? Tornando-se bandido. Num primeiro momento, juntando-se a um dos vários grupos atuantes na Ásia Menor e logo em seguida liderando seu próprio bando, o que certamente lhe garantiria uma parte maior dos lucros quando da divisão dos bens pilhados. Na formulação feliz de Scarcella, que tem um estudo sobre um artigo, né, um grande estudo sobre as estruturas socioeconômicas nas Efesíacas, ele diz que o Hipólito se torna, aspas, miserável por amor e salteador pela miséria, né? Então é o que acontece com ele. E Hipóto persegue essa via até que, quando seu bando é novamente desbaratado, quer dizer, ele forma um outro bando que é novamente desbaratado, agora no Egito, somente ele tem a sorte de escapar à prisão, foge para a Itália, onde, diz o narrador, abre aspas, inicialmente levava uma vida difícil em Taormina, na Sicília, sem dispor de meios de subsistência, fecha aspas. Mas dessa vez, outra solução apresentou-se, abre aspas, uma mulher já idosa apaixonou-se por ele, que, constrangido pela falta de recursos, desposou-a, fecha aspas. Com a morte da esposa, Hipóto herdou sua fortuna, de modo a poder se permitir uma vida de luxo e não precisar mais se preocupar com seu sustento. A ascensão social, nesse caso, se dá por meio do casamento, que lhe permite também retomar a legalidade. Ele decide se estabelecer em Éfeso junto com seu amigo Habrocomes como um habitante respeitável, mantendo sua resolução de não retornar a Perinto. Quanto a Habrocomes, se num primeiro momento ele parece ter dificuldade de entender sua mudança de status, depois que passa uma longa temporada na prisão, nas piores condições, por supostamente ter tentado violar a filha de Apsirto e é separado de Antia, ele muda de atitude. Quando Apsirto reconhece a injustiça cometida contra ele e o liberta, não apenas da prisão, mas faz dele, abre aspas, em lugar de escravo um homem livre, fecha aspas, né? Eleuteron antidulo, né? Propondo até patrocinar seu casamento com a filha de algum cidadão, e lhe confia a administração da propriedade, ele cumpre a função enquanto decide a melhor estratégia para buscar Antia. Como homem livre, é razoável supor que o trabalho fosse remunerado, pois até mesmo Leonas, o administrador das propriedades de Dionísio em Queres e Calígui, que era escravo, tinha um padrão de vida elevado. É o que nota o pirata Teron quando é convidado para jantar em sua casa. Com isso, Habrocomes teria como custear sua viagem para a Síria e para a Cilícia, quando finalmente se decide a partir ao encontro da esposa. Na Cilícia, Habrocomes encontra não Antia, mas Hipóto, o único remanescente do bando que assolava a região.
desbaratado pelo inspetor nomeado por Roma. É o único lugar que aparece Roma. Na verdade, nem aparece Roma, é o cargo que ele ocupa que faz pressupor isso. Hipótoo o convida a integrar o novo bando que quer reunir. Constrangido pela figura ameaçadora do bandido armado, apesar dele ser visivelmente simpático a ele, Habrocomes se une ao bando. Não é? Depois de trocarem confidências, tornam-se amigos, e Habrocomes acompanha Hipótoo por algum tempo, vivendo então do produto dos roubos. Mas ao contrário de Hipótoo, essa nunca foi uma escolha dele, que deixou-se levar primeiro pela coação e depois pela apatia. Quando pensa que Antia está morta e seu cadáver desaparecido, decide abandonar o bando e tomar um navio para Alexandria, onde acredita estarem os ladrões de túmulo, pois tem a esperança de recuperar o cadáver e sepultar a esposa antes de dar fim à própria vida. Seguem-se a captura por salteadores egípcios, a escravização, a condenação à morte devido a uma calúnia, e uma vez provada sua inocência, Habrocomes decide embarcar para a Itália, sempre em busca de notícias de Antia. Mas o navio vai dar na Sicília, onde ele se deixa ficar. Bem, vale notar aqui que quando o Habrocomes é absolvido da acusação de homicídio no Egito, o governador egípcio oferece para ele dinheiro e escolta até Éfeso. Quer dizer, é uma preocupação do Xenofonte. Como é que as pessoas fazem para se deslocar, para se sustentar, né? O cara não está nem um pouco preocupado com isso, é natural, as coisas se produzem. Mas aqui não, ele tem essa preocupação, né? Ele não precisava dizer isso, ainda mais uma obra, como eu disse para vocês, é tão parca de detalhes, de desenvolvimento dos episódios, que é tida como um epítome, né? Mas ele tem essa preocupação de dizer isso, né? Que o governador pensou nisso, quer dizer, ele tinha essa possibilidade, né? De viajar, né? Então, né? Mais uma vez o Xenofonte se mostra sensível à questão de com que meio se poderia sustentar essas viagens sem fim pelo Mediterrâneo. Essa questão já aparecera no caso do médico Eudoxo, que eu mencionei brevemente, que naufragou e busca recursos para sua repatriação entre os abastados em Tarso. Também tem isso, né? Ele naufragou, como é que ele vai voltar? Então ele vai de casa em casa pedindo, contando a história dele, pedindo, né, recursos para voltar. Bom, então isso mostra um pouco essa sensibilidade para essas questões que aparecem aqui nesse autor, né? Bom, quando o Habrocomes está lá na Sicília, ele se aproxima então do Egialeu, que era o pescador de quem eu já falei, e esse Egialeu, como ele, teve a vida marcada por uma paixão infeliz e aprende com ele, e ele aprende com o Egialeu o ofício de pescador, já que seu anfitrião era pobre e vivia do seu trabalho. Quer dizer, o Habrocomes, quando está com o Egialeu, ele não fica vivendo às custas do Egialeu. Ele vai trabalhar como pescador. Então isso é dito aqui, né? O outro era pobre, não podia sustentar, mal conseguia para ele mesmo. Então ele vai trabalhar também nesse ofício que é bem humilde, né? Por fim, ele decide retomar a viagem e parte para a Itália. Em Nicério, encontra dificuldades para se manter. Sem opção, vai trabalhar em uma pedreira, um dos trabalhos mais duros, menos valorizados socialmente e que deveria ser exercido majoritariamente por escravos. Essa condição é reforçada pelo comentário do narrador e do personagem. Então, abre aspas. Diz o narrador: e o trabalho era penoso para ele, já que não estava acostumado e não suportava por muito tempo esforços físicos vigorosos ou pesados. Sua condição era precária, e lamentando-se frequentemente de sua sorte, dizia: vê, Antia, o seu Habrocomes, um trabalhador em uma ocupação desvalorizada e cujo corpo está submetido à servidão. Fecha aspas, né? Então vejam a diferença, o contraste com o Quéries, que quando está lá na lavoura,
não faz nada, não trabalha, fica só apático, sofrendo porque está afastado. Não é nem um orgulho aristocrata, são dores de amor mesmo, ele está afastado da mulher dele, então fica sofrendo e não faz nada, né? O Habrocomes, ele já tem essa outra, ele não tem o sustento, ele tem que fazer o que existe para ele fazer, então ele vai trabalhar na pedreira, ele também não tem condição, é que nem o Keres, também não está acostumado a trabalhar, ele não consegue, mas ele vai fazendo as coisas penosamente para conseguir sobreviver, né? Bom, ainda assim ele resiste algum tempo antes de tomar a decisão de voltar, mesmo sem Antia, para Éfeso, onde poderia ao menos gozar de uma vida confortável. No entanto, antes de alcançar o termo da sua viagem, desembarca em Rhodes e mais uma vez experimenta a carência, abre aspas, quanto aos meios de subsistência. Então, como nota Scarcella, há poucas opções de trabalho, sobretudo legal, para homens livres que, por vicissitudes do destino, precisam encontrar um meio de subsistência sem poder contar com a rede de solidariedade de que dispõem em suas cidades. Nas palavras do autor, abre aspas, Scarcella, parece que os personagens de Efesíacas, para viver confortavelmente, devem inventar uma ocupação que esteja às margens ou fora da lei, na medida em que eles não dispõem de um patrimônio familiar. Todos que trabalham, ou melhor, que vendem seu trabalho na condição de trabalhadores dependentes, encontram dificuldade para sobreviver. Fecha aspas. Sua conclusão é de que o trabalho não compensa e que o trabalhador é miserável e desprezado. E que conclusão essa, que não tenho dúvidas, Habrocomes subscreveria. Claro que o romance nos apresenta apenas um retrato parcial das condições de trabalho reservadas aos homens livres. Nada é dito sobre comerciantes, artesãos, né? E você tem toda uma gama de artesanato extremamente especializada, né? Que requer técnica e que é bem paga, né? Mas, por exemplo, o médico, que seria alguém mais especializado, embora a gente não possa pensar no médico da antiguidade como a gente pensa no médico hoje, depende de um capital social também. Chega um cara lá em Tarso que naufragou e disse que ele era médico, né? Você vai saber o que ele era, né? Não é tão simples assim, né? Então, tem toda uma gama de pessoas que simplesmente, ou de ofícios, digamos assim, que simplesmente não aparece aqui como uma opção, não é retratado porque os personagens não se relacionam com essas pessoas, né? Os professores de retórica, né? Então tem uma série, inclusive os proprietários de terra, porque a gente vê, por exemplo, que o Apsirto tem terras, o noivo da filha tem terra, mas em nenhum momento é de fato mostrada essa condição do proprietário de terras, que planta, que tem escravos, que explora a mão de obra. Não, a gente sabe que tem senhores, tem escravos, mas isso não é detalhado, né? Então, é inegável, de qualquer forma, que Xenofonte aborda a difícil condição de subsistência do homem livre e expropriado em seu romance, ressaltando o enorme abismo que havia entre a classe mais abastada dos proprietários de terras, de escravos, e dos despossuídos, pressionados enquanto força de trabalho pela existência desse enorme excedente de mão de obra escrava, muitas vezes antes eles próprios homens livres. Podemos concluir com Scarcella, abre aspas, a diferença entre as duas classes sociais é chocante e é dela que decorre a insegurança pungente, concretizada em uma mobilidade econômica e social. O limite desse retrato é a precariedade da vida. Por toda parte se percebe uma exibição de violência e morte da parte dos que ameaçam a ordem existente, econômica e social, não constitucional, e dos que se esforçam por mantê-la. Quer dizer, toda essa perseguição que se faz aos piratas, que se faz aos bandidos, né, que são pessoas que estão ali marginalizados, que estão tentando
reverter essa situação de exploração, ou que não se submetem a essa... A gente viu que o Habro Gomes, por exemplo, ele se submete quando ele trabalha como pescador, quando ele trabalha na pedreira, ele está se submetendo a condições de precariedade de trabalho, né? Mas o hipótomo, por exemplo, não aceita, ele vai ser bandoleiro até o momento que ele consegue lá se casar com a mulher rica, né? Mas até então ele não se submete, ele é perseguido. Isso tudo acontece, né, sem que o rebelde seja um revolucionário. Não se luta por ideologia, mas pela subsistência. Fecha aspas. Ou seja, as peripécias a que estão sujeitos os protagonistas dos romances, que experimentam os dois polos da escala social, indo de senhores a escravos e fazendo o caminho de volta, são sintomas da ansiedade que domina as relações sociais na sociedade grega no período helenístico e imperial, né? Então era isso. Muitíssimo obrigado por essa exposição, que mostra bem a riqueza dessas obras, fascinante para nós aqui, especialmente, né? Eu, em princípio, abro a palavra a vocês. Acho que nós poderíamos fazer uma primeira rodada de perguntas. Em vez de fazer uma pergunta, a professora responde, vamos fazer uma primeira rodada, talvez umas 3 perguntas, e aí ela responde, depois fazemos mais outra. Alguém gostaria de colocar questões sobre o que foi feito, o que foi apresentado? Eu tenho uma dúvida com Se relação puder falar ao microfone, Claro. porque é melhor para registrar. registrar. Então, eu fiquei uma dúvida. A senhora comentou que é um tipo de poesia o livro. Eu queria saber... Literatura. Literatura, tá. É muito diferente, por exemplo, de uma literatura como Trabalhos e os Dias de Hesíodo, não? É. Obrigado. Sim, é bem diferente. Quer dizer, o poema, como os Trabalhos e os Dias, bom, as diferenças vão desde do gênero em que essas obras são compostas. Então, os Trabalhos e os Dias se inscrevem dentro de um gênero maior da épica ou da épica didática, né? E, portanto, seguem toda uma convenção de gênero que pressupõe, inclusive, a observância de um certo código ético-moral bem estabelecido, né? E também uma diferença enorme com relação ao período de composição, né? Então, os Trabalhos e os Dias é lá do período arcaico, né, do século VI, VII a.C., enquanto que, VIII, VII a.C., enquanto que esses textos do século I e II, eles são obras de ficção, escritas em prosa, que têm já uma finalidade mais associadas ao entretenimento do que propriamente a um propósito edificante, né? Vejam, no caso desses romances, então, a gente não tem quase que uma lição a tirar dessa trajetória. Inclusive o Bakhtin, que estuda esse corpus, ele vai falar que no caso desses romances de amor, a percepção dele, que não é exatamente a minha percepção da crítica, é que os personagens pouco evoluem. Eles têm uma trajetória, eles vão lá, vivem um inferno, ficam escravizados e retornam, mas quando eles retornam parece que isso não traz nenhuma modificação, né, profunda para eles não passam a ter uma maior compreensão do mundo ou das relações de trabalho, nada disso aparece. Então é diferente, sim. Inclusive dessa minha apresentação eu trouxe tudo o que podia ser extraído praticamente desse panorama socioeconômico dos romances. Eles passam longe disso. Se a gente for ler, o que vai aparecer são as dificuldades amorosas, as peripécias, as viagens, né? Isso que está no primeiro plano. Tá? Obrigado. Alguém mais? Juliana?
pela sua fala. Na verdade, não é tanto uma questão, é mais uma curiosidade, porque a professora falou no começo que esses romances gregos, eles são como uma literatura popular, né? E aí tem algumas características que, né, atribuídas a esse tipo de literatura. E eu fiquei um pouco curiosa na questão da circulação dessas obras, entender um pouquinho mais se dá para traçar mais ou menos em que meios elas circularam ou, né, se foram replicadas de alguma forma. Obrigada. Eu, mais ou menos na mesma direção, antes de passar a sua resposta. Então, me pareceu muito interessante vários aspectos apresentados aqui. Ressalta uma percepção da parte desses autores, acho que isso, especialmente o Xenofonte, né, especialmente a Hesíodas, de preocupações que são próprias desses grupos em situação precária, a ausência de laços de solidariedade na cidade. Isso leva a estratégias particulares, né? Isso é algo bastante interessante porque algo que eu, por exemplo, observei num outro contexto em relação a estratégias de grupos que recorrem à caridade cristã, né? Então, na Antiguidade Tardia, isso parece também haver uma diferença entre grupos que são estabelecidos e que veem na igreja ou na comunidade uma forma de sustento no momento de emergência, e aquele indivíduo que é realmente um miserável, que está deslocado, etc. Então, para grupos que estão mais ou menos estabelecidos, podem contar, isso funciona como uma rede de solidariedade que lhe dá apoio. Você tratou aqui de grupos que não têm essa rede de solidariedade, esse apoio, então eles recorrem a certas práticas, estratégias, ou se submetem a elas, né? Ou viram um bandoleiro, ou então se submetem a elas porque não tem alternativa, né? Então mostra a importância aí na rede de solidariedade, na sobrevivência de grupos subalternos. Mas isso me remete ao que a Juliana está falando do caráter popular da literatura, porque eu me pergunto se como entretenimento, a literatura que visa o entretenimento, ela pode tratar de temas que são muito distantes do universo popular. Então, nas novelas também tem um interesse porque são os relacionamentos na elite, né? E mesmo as pessoas se interessam por temas como esse. Então, não necessariamente temas que são do universo popular. Mas, por outro lado, às vezes aparecem temas como esse que dizem respeito à experiência popular. No romance de Esopo, né, acho que aquela astúcia do escravo também é o que diz dessa maneira de lidar com dificuldade. Então, me pergunto vai nessa direção: como você avalia o caráter popular, como é que ele aparece no nível do próprio texto, no nível da circulação, mas eu digo no nível do próprio texto, se são esse tipo de preocupação que não é uma preocupação aristocrática, quer dizer, como entender o sustento, como é que a pessoa recebe sustento, se isso é uma das marcas que revela esse caráter popular, que revela um pouco o público, ou se há outros indícios que estão para além, né, da natureza propriamente textual. Se pudesse trabalhar um pouco mais sobre esse caráter popular, no sentido o público ao qual visa, as preocupações que ele menciona, mais ou menos nesse sentido. Bom, então vamos começar com relação à circulação, que é um desses elementos, né, que modernamente é usado para definir uma literatura popular, uma literatura de massa, que é um best-seller, um texto que é produzido em grande escala, né, e que alcança um grupo variado de leitores, não propriamente leitores educados, né. Isso é difícil de medir na antiguidade de uma forma geral. A gente sabe que, se formos pegar esse critério, autores como Homero e Virgílio seriam os mais populares de todos, porque uma vez que as obras integram o programa escolar, né, elas são muito copiadas e circulam muito por séculos e séculos afora. Então, esse não é um critério. Por outro lado, com relação às obras antigas, né? Por outro lado, você tem outras formas de medir. Por exemplo, o número de traduções que um texto recebe.
Então você tem um texto como o Romance de Alexandre, que é um desses romances que estão no meu corpus, que é um romance epistolar, né, sobre Alexandre o Grande. Né? E foi um romance, também autoria incerta, anônima. Ele tem traduções para tudo quanto é língua. É o texto base grego, mas você tem para o latim, para o sírio, para o copta, para tudo quanto, para o armênio, tudo quanto é língua, você tem tradução do texto. Né? Então esse é um indício de circulação. Outro indício estaria na própria repercussão que os textos têm nos comentários de outros autores. No caso desses textos específicos que eu estou trabalhando, não existe. O romance antigo ele é muito pouco comentado, ele aparece muito pouco na crítica. Né? Por outro lado, você fica pensando, quem seriam os leitores desses textos? Né? Então, há várias hipóteses. Uma das hipóteses, que é feita por analogia com a literatura moderna e contemporânea, dos primeiros romances, inclusive na modernidade, é que fossem compostos, esses com a temática amorosa, para um público feminino. Um público feminino e não muito educado, digamos assim. Né? Então, parece que há um silêncio, um desprezo dos eruditos com relação a esses textos. Mas também é uma coisa incerta e difícil, porque se isso pode valer para o Xenofonte, no caso do Cariton, o Cariton cita muitos autores, cita inúmeras vezes Homero, ele parece contar com uma certa erudição do seu público. Não demasiada, mas uma certa educação, um público até certa forma educado. Então, são incógnitas que a gente tem com relação a esses textos. Né? A gente não sabe exatamente como e quanto eles circularam, até porque, se de fato eles eram textos populares, nesse sentido que a gente entende best-sellers, quais são os destinos dos best-sellers? Eles são descartados, você não fica guardando. Né? Então, não é um texto que seria arquivado, guardado, ele teria sido desprezado em algum momento. Né? Então a gente não sabe exatamente o quanto circulou, nem exatamente quem eram os leitores. Uma das hipóteses é que os leitores poderiam ser, a gente faz essa divisão, arte popular, arte erudita. Né? Mas o romance de Esopo é um caso curioso. Né? Ele faz uma paródia muito grande de situações que são da vida acadêmica, dos estudantes e dos banquetes literários, filosóficos. Então, provavelmente quem escreveu tinha uma certa educação e estava fazendo uma paródia desse contexto. Né? Então, parece que são textos que se escrevia nesses momentos de descanso do trabalho acadêmico duro. Apuleio, o autor latino, é um exemplo claro disso. Né? Ele se apresentava como filósofo platônico. Ele tem uma série de textos de retórica, tratados filosóficos ainda que de divulgação. Né? Então ele tem uma obra assim, erudita, ou digamos pseudo-erudita, significativa. Ele foi respeitado como filósofo platônico em algum momento. Mas ele escreveu O Asno de Ouro. Apuleio é um autor interessante porque ele é o único que a gente sabe um pouco mais do que o nome dele. Né? Teve uma formação esmerada, né? Não só em Cartago, mas em Atenas, em Roma. Né? E ele, no entanto, não só escreveu esses tratados eruditos, mas também escreveu um romance. Né? Que é um romance que, de certa forma, tem uma conexão forte com esse imaginário popular. Né? Então, quer dizer, essa visão dos marginalizados, dos excluídos. Né? Na verdade, o asno é a tradução mais perfeita do escravo, daquele que faz o trabalho duro, que sofre os maltratos, que não tem como se rebelar contra isso. Né?
ou tem poucas opções. Claro que o Asma também dá uns coices de vez em quando, mas no geral é isso que acontece ali, né? Quer dizer, você tem uma série de critérios para definição da literatura popular que foram estabelecidos pensando no corpus a partir do século XVIII e XIX. Mas eles não podem ser transportados, transplantados de uma forma mecânica para a antiguidade. Então essas são todas as discussões que vêm sendo feitas nesse contexto, né? A gente não tem ainda uma discussão fechada e talvez nunca venha a ter, né? A gente pode se aproximar de alguns critérios de definição. Por outro lado, com relação à temática, então, uma das coisas que fizeram com que essas obras fossem desprezadas ou menosprezadas por parte da crítica acadêmica, o romance passou a ser estudado com força novamente a partir de meados do século passado. Antes disso ele era considerado um gênero decadente, etc. Tem a ver com duas coisas. A primeira é o fato de ser um gênero tardio, um gênero que se estabelece no momento em que todos os outros gêneros já estavam dados, e você tinha gêneros prestigiosos como a épica, como a tragédia, como a historiografia, os vários ramos da retórica. Esses eram os grandes gêneros, e surge um gênero novo. Então o romance ele vai ser sempre marginal com relação a um cânone clássico pré-estabelecido. Então ele vai ser olhado com desconfiança, né? Como diz o professor Jacinto Brandão, ele é pós-clássico, né? Ele é pós-clássico, e isso tudo tem uma questão complicada para a sua recepção mesmo, né? Por outro lado, é justamente essa temática. Os romances gregos de temática amorosa, eles são frequentemente associados às novelas e às séries, porque os protagonistas são esses jovens, bonitos, ricos, né, que de repente são lançados nessa espiral de dificuldade, são escravizados e passam por tudo aquilo, para depois voltarem a ser jovens, ricos e bonitos, né? Então tem um pouco dessas peripécias que se assiste, e aí tem um pouco de preconceito com relação a esse tipo de enredo, que outros tentam aproximar de rituais de iniciação e de outro tipo de estrutura romanesca. Aliás, um enredo típico do romance é a Odisseia. A Odisseia estabeleceu os tópicos estruturais de narrativa que o romance vai desenvolver depois, né? Então o romance, de fato, ele vai ter um diálogo forte com a épica e um diálogo forte com a historiografia. Não é à toa que o Cariton põe o romance dele lá no século IV, né? Então tem essa dupla questão, né? Mas a gente tem mais dúvidas do que certezas nesse caso, né? Então, quando eu me proponho a estudar, quer dizer, esse projeto do romance como literatura popular, claro que são questões que eu já me coloquei, traduzindo o romance do Esopo e o próprio Xenofonte, que na verdade eu não estava pensando como literatura popular, uma coisa que surge depois, né? E eu já tinha me colocado, mas agora que realmente eu vou começar a pensar nesses critérios de definição, quais deles se aplicam no mundo antigo. Me parece muito claro que essa questão da autoria é importante. Você tem autores que estão fora do radar ou que são totalmente desconhecidos, obras que não têm atribuição. Acho que isso é importante para essa definição, né? E questões que são propriamente de estilo também dessas obras, né? O próprio trabalho com a linguagem, o próprio sistema de referencialidades, né? Por exemplo, se o Cariton cita muito Homero e outros autores, o Xenofonte praticamente não cita ninguém, né? Tem alguns trabalhos de intertextualidade com a Odisseia, mas é muito diferente do que o Cariton faz efetivamente, né?
e muito mais diferente do que os outros romancistas ainda que estão fora desse escopo, né? Tem uma prosa mais sofisticada. Então tem critérios que são critérios estilísticos mesmo, que também aparece, por exemplo, no romance de Esopo, é uma prosa pobre, o léxico usado é repetitivo, a sintaxe não varia, né? Tem uma série de critérios que também levam para essa classificação, né? Mas não é de âmbito geral. Aliás, o Cariton está fora dessa pesquisa de romance. Aí são duas coisas, né? Você tem uma ideia de que todo romance de amor é de certa forma, uma literatura de entretenimento e que não merece ser considerado dentro da mesma maneira que as outras obras do cânone. E você tem essa outra visão que você separa algumas que têm características em comum, né? Levando em conta essas questões de autoria, estilo, e talvez a circulação que possa ser medida pelo número de traduções e de recensões, né, que circularam na antiguidade, que marcariam elas como populares, né, nesse sentido. Mais alguém gostaria de fazer uma questão? Um comentário, mais longe do som, porque está fazendo interferência. Mais um comentário do que provavelmente uma questão, mas se quiser, eu gostaria de ouvir a respeito, né? Me pareceu interessante observar seu interesse no seu projeto sobre esses romances com literatura popular, incluir uma literatura cristã também, como os Atos de Paulo e Tecla, que você mencionou aqui. Nós tivemos já a presença nas nossas reuniões aqui do professor Paulo Nogueira, da Universidade Metodista de São Paulo, que é da área de Ciências da Religião, e que tem um projeto recente sobre o cristianismo como uma forma de cultura popular, o cristianismo primitivo como forma de cultura popular no Mediterrâneo. E uma coisa que ele tem trabalhado é exatamente com esse tipo de literatura também, como ele aparece temáticas, inquietações, preocupações que são de grupos populares, como aparece em textos, claro, ficcionais, especialmente, que ele trabalha, né? No certo sentido, ficcionais, quando esses atos, essas narrativas, é o que ele mais trabalha. E ele está preparando um texto para uma obra que eu estou organizando e que ele chama isso de reflexões da cozinha. Ele acha que muitos desses textos cristãos também têm um pouco disso. E muitos têm aspectos até próximos da fábula, porque tem, acho, os Atos de Pedro, que tem um episódio de um cachorro falante, um cachorro que vem falar com o dono, né? De Paulo, né, o leão. E o leão, eles se encontram na arena de gladiadores e um conversa com o outro, se ele é o leão batizado, o leão fala que é, né? Tem essa história. Então, tem semelhanças muito interessantes, e o que eu acho muito interessante é o rompimento de barreiras que são muito mais disciplinares, muito mais acadêmicas do que propriamente na prática. Ou seja, é um momento que todos esses tipos de textos estão circulando, né? As pessoas estão lendo, elas não são separadas em caixas, cristão-grego, né? Que gregos e cristãos estão lendo os mesmos tipos de textos. Então, um projeto que trabalha com isso me parece muito interessante. E aí, esse é um comentário, né? Agora, uma questão você vê alguma razão por que seja exatamente no início do Império que apareça esse tipo de gênero? Será que isso tem alguma coisa a ver com a possibilidade mesmo de circulação desse período de textos, uma natureza na mudança do público possível que isso esteja ocorrendo? Porque, de fato, todos eles são do século I em diante, né? Tanto esses como também esses outros cristãos, né? Se isso tem alguma coisa, você vê alguma relação com o contexto do Império, porque não é exatamente, eles não aparecem antes, aparece aí, mas teria uma relação com esse contexto de um Mediterrâneo unificado? Como é que você vê isso? Bom, primeiro sobre o texto dos Atos de Paulo e Tecla, eu acabei de
orientar um mestrado que tem tradução do texto e um breve comentário do ponto de vista do romance. Na verdade, o que me interessou é que eu estava estudando esses romances e o ato de Paulo e Tecla, ele tem uma interlocução com esses romances. Digamos, eu vou usar a palavra paixão, mas é no sentido não erótico, de Tecla por Paulo, né, a sedução de Tecla por Paulo, é descrita de uma forma muito semelhante àquela dos heróis dos romances gregos, né? E é claro que isso segue um outro caminho, mas tem vários elementos que são parecidos dentro dessa aproximação. Então, é um texto, a gente fala assim, você tem os textos do romance de amor, que formam um corpo separado, e você tem os textos que orbitam, que são chamados de romances marginais, ou né, tem um estudioso americano que tem um termo ótimo, que é novel-like texts. Eles são semelhantes ao romance, mas não são propriamente romance. O romance de Esopo, que tem esse intertexto com a biografia, ou os Atos de Paulo e Tecla, que tem esse intertexto com os Atos e outros textos cristãos que tem. Quer dizer, os Atos de Paulo e Tecla são uma parte de uma coisa maior, que são os Atos de Paulo, né? Que são separados e lidos independentemente, né? Então, é uma tentativa de ver tudo isso sob uma mesma ótica, né? Então, esse foi o meu interesse. Mas existe um livro organizado por um americano chamado Hansen, que é a antologia da literatura popular grega antiga, né? Anthology of Ancient Greek Popular Literature. Então, é uma antologia mesmo, ele faz uma introdução e faz uma antologia, e nessa antologia, então, aparecem vários desses textos do meu corpus. Aparece, tudo bem, eu não ficaria surpresa de ver lá o romance de Alexandre e o romance de Esopo, para mim estava tudo ótimo. Mas as Efesíacas eu já achei estranho, porque estava no corpus dos romances de amor, né? Embora ele fosse meio desprezado lá, o autor era considerado mais inepto do que os outros, menos literário do que os outros, etc. Ele estava naquele corpus, ele estava bem inserido naquele corpus, né? De repente, por que ele é popular, né? E os outros não são? E aí o Ato de Paulo e Tecla também está lá, e outros tipos de texto, como charadas e fábulas, outras coisas que entrariam nessa categoria, né? Então, essa antologia do Hansen foi um pouco um gatilho para pensar essas questões, né? E por que ele estava reunindo aqueles textos todos ali naquele rótulo de literatura popular, e aí fazer esse esforço de pensar o romance grego como literatura popular, mas não todo romance grego. Tem esse romance todo sofístico, longo, aquele Estácio, que normalmente é visto como uma coisa mais retórica, mais sofisticada, e que não tem um acabamento formal melhor, né? E não estaria dentro desse rótulo, não caberia nesse rótulo, né? Então, essa é uma questão ligada especificamente aos Atos de Paulo e Tecla, né? A outra questão que você colocou diz respeito a... Desculpa. O contexto que parece. Sim, ao contexto do Império, né? Então, eu até tinha falado que uma curiosidade é que, embora... Bom, tem duas coisas aí que eu gosto de lembrar. Uma é uma observação, de novo, do professor Jacinto Brandão, em que ele diz que a gente pensa muito na caixinha de gregos e latinos, mas, na verdade, todas essas obras, elas são produto do período imperial. Então, elas são todas romanas e ponto final. E elas todas respondem a uma mesma condição social e são resposta, né, respondem a essa condição, a essa situação, produto dessa época. Então, não tem muito sentido você separar gregos e latinos. E, de novo, o Apulei é um exemplo muito interessante nesse caso, porque ele escreve o Asno de Ouro com base num texto grego que a gente tem, que é o Asno, o Lúcio ou o Asno,
que é atribuído a Luciano, pseudo-Luciano, a atribuição é bem contestada, mas é um texto que a gente tem. E a gente pode ver o quão ele trabalhou nesse texto, né, a partir desse texto. Quer dizer, estava tudo junto e misturado. Quando você olha para o Cariton, é a mesma coisa. Embora ele não fale de Roma, a cidade que ele vem, Afrodísias, é uma cidade que vive intensamente sob a influência de Roma e que procura conquistar essa influência de todas as maneiras, na sua arquitetura, nas suas relações diplomáticas, etc. Então, obviamente, esse romance do Cariton é uma resposta a esse estado de coisas, né? E, inclusive, o fato dele escolher botar a história num período em que Roma não está. Mas ela é pressuposta, sim, as relações são pressupostas, sim. Esse descentramento, por exemplo, Atenas é importante no século IV, mas Atenas ela é o tempo todo minimizada, menosprezada dentro do romance do Cariton, em prol, seja da Sicília, que é um pouco o lado romano da história, seja de Mileto e da Ásia Menor, né? Então são questões interessantes essa, né? Onde está Roma, por que Roma não está? Então tem toda essa questão com relação aos romances gregos, né? Toda uma teoria de que eles seriam uma tentativa de reafirmar a identidade grega dentro de um contexto romano. Mas, por outro lado, se a gente olha, a gente não sabe nada do Cariton, só o que ele diz no parágrafo de abertura do livro, se é que isso se aplica a ele, que ele é o secretário de um morador da cidade de Afrodísias. Então, ele tem alguma educação formal, em retórica, né? Ocupa um cargo reconhecido na cidade, mas não de grande importância. Mas a gente sabe pouco de Cariton, mas a gente sabe muito de Afrodísias, né? A ponto de poder pensar, por exemplo, que esse romance que ele escreve é um equivalente do sítio arqueológico, né? do sítio arquitetônico, né? Que Afrodísias está construindo nesse momento para celebrar os imperadores romanos, né? Período neroniano, Tibério, Nero, né? Que é exatamente no mesmo momento. Então, talvez o romance tenha surgido como um gênero que quer afirmar uma parte do globo que é grega, mas que está sob influência romana e não está negando essa influência romana, né? Quer estabelecer laços com Roma, mas não de uma maneira explícita, né? Então é complexa essa questão. Para além disso, todas as questões de origem do romance também são complexas e disputadas. Se eles vêm já de um período helenístico e a gente só tem os primeiros exemplares no período do Império, que hoje parece menos provável, né? E qual o sentido, né? Então tem muita gente que acha que vem de uma própria saturação dos gêneros tradicionais, né? Uma saturação dos gêneros tradicionais e esses retóricos que estão orbitando em torno de... Mesmo os escritores latinos do romance, eles não são romanos, né? Eles estão sempre a uma coisa meio periférica, se a gente for pensar. É um gênero periférico, que se deslocou para fora de Roma, mas, ao mesmo tempo, dialoga com questões que são do império, do poder, né? Embora não façam alusão direta a eles, né? Então, são questões mesmo difíceis, essas daí, né? Difíceis. Mais uma questão? Bom, queria então agradecer muitíssimo a professora Adriane Duarte, que nos apresentou essa palestra, e a riqueza que esses documentos nos trazem, esses textos nos trazem. Fico aguardando ansioso a publicação da sua tradução. Espero que saia em breve. Será um prazer ler
esses textos Com traduzidos. certeza. A parte dos piratas é as melhores. São as melhores. Deu para perceber que são fascinantes. Eu queria então lembrar vocês, nós temos, as reuniões são mensais, nossa próxima reunião será em 14 de junho, se pudermos ter, porque se anuncia uma greve geral, não sei como vamos fazer. É verdade, o aniversário da minha filha, ela está tão revoltada. No dia 14 de junho. Tem que ser no dia 14? Tem que ser no dia 14. O problema é que nós teremos que fazer, porque a próxima convidada é uma professora argentina que vai estar nessa semana apenas, vai vindo com recursos da pós-graduação. A professora Maria Cecília Colombani, da Universidade de Morón, na Argentina, que vai vir nos falar sobre mulheres como grupo subalterno a partir de Exildo. Então, mencionamos Exildo aqui, nosso próximo encontro vai tratar de Exildo. Vai ser a partir de Exildo que ela vai discutir essa relação entre casas, esposas e nomos, o subtítulo da palestra dela. Mas estão todos convidados às 10 horas da manhã, não às 14. No caso, a palestra vai ocorrer, em princípio, pela manhã. Lembro que nós temos um site na internet que é o gsppa.fefeleste.usp.br, onde nós deixamos a agenda das atividades ao longo do ano. Ali também vocês encontram um link para os eventos passados que nós tivemos. Desde agosto do ano passado nós estamos gravando os eventos, então esses eventos são disponibilizados, o link aparece nesse site, mas também no canal Subalternos USP do YouTube. Essa palestra, inclusive, vai estar em breve disponível nesse canal. Também convido vocês a acompanhar as nossas atividades pelo Facebook, os Subalternos e Populares na Antiguidade, e também uma página no Instagram e no Twitter. Vocês encontram os links também nesse site que eu passei para vocês. Além do nosso blog, com sempre um blog, textos voltados aí para um público maior, mas também nós fazemos, também desde o mês passado, começamos a fazer entrevistas com os nossos convidados. Em breve nós vamos entrevistar também a professora Adriane Duarte. E esse vídeo, um vídeo curto, ele também é disponibilizado nesse blog, além do canal no YouTube, é disponibilizado nesse blog. Então convido vocês a acompanharem, né, e a divulgarem as atividades do grupo de pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a vocês pela presença e até a próxima, então.